O Bandeirantes vem usando a tecnologia desde a década de 80. Quando saíram os primeiros PCs, aquelas máquinas, nós sempre tivemos a filosofia de colocar para os alunos, né, as tecnologias devagarinho, eles foram entrando, a gente foi aculturando eles a usarem. Então, no começo, a gente nunca obrigou eles a usarem, eles foram trazendo. E a gente foi percebendo, então, que com a tecnologia ficando cada vez mais acessível, o preço mais razoável, os próprios alunos hoje, o quadro não é a gente que está tentando convencê-los a usar, pelo contrário, agora a gente está tendo uma enxurrada de tecnologia entrando na sala de aula através do celular, que é praticamente um computador, através dos tablets. Quer dizer, então agora a gente está trabalhando essa cultura mesmo do uso responsável da tecnologia. Nunca trabalhamos o lado de fechar, pelo contrário, a gente sempre incentivou. Quando a tecnologia começou a ficar mais espalhada, mais acessível, também escolhemos não fechar. A gente não proíbe nenhum site, mas a gente, em compensação, criou um curso de ética e cidadania digital, para eles aprenderem a usar com responsabilidade, porque a gente enxerga isso como um papel da escola. Em casa, às vezes, os pais estão perdidos, não sabem bem como orientar seus filhos. Então, pelo menos a escola coloca eles num ambiente que eles já estão normalmente aí fora e aí a gente ensina como usar com responsabilidade, dá dica de boas práticas, fala um pouquinho de informação sobre as consequências, o que existe, onde que eles estão correndo risco. Então, a gente tem muito essa política de ensinar a usar bem. O fechar, às vezes a gente deixa o professor em sua autonomia, ele pode fazer, na minha aula não vou deixar, isso a gente permite mesmo. Os livros digitais estão entrando ainda. Como a gente tem muito material que depende das editoras, há 2 anos estamos negociando com as editoras. Algumas estão apresentando alguns produtos, mas as editoras estão com um modelo de negócios ainda sem rumo. Eles ainda não sabem bem como que eles vão vender esses livros digitais e controlar para que não sejam copiados. Então, temos algumas que a Abril, a Moderna, algumas já acharam um portal do professor, acharam caminhos. Então, a gente está usando esporadicamente, algumas matérias mais que outras, dependendo de qual livro o texto foi adotado, mas é uma coisa assim que a gente até esse ano não sentiu muita firmeza de adotar em larga escala. O nosso material já está disponível para os alunos desde do início dessa década. Já está disponível, nossas apostilas é o mais fácil, né? Porque a gente já tinha a versão digital dela, o aluno pode baixar o PDF. Não é o ideal ainda, mas já está, o aluno que quer usar o tablet dele pode baixar o PDF e já consultar. E a gente está estudando como, então, tanto negociando com as editoras, como o nosso material, como devagarinho ir colocando em multimídia. Uma apostila é um papel impresso. E começou a ficar muito caro o custo do papel impresso colorido. Então, faz tempo que a gente usa a apostila impressa, preta e branca. E se ele quiser ver colorido, com animações, com vídeos e tal, ele vai no site e olha no site. Ele olhava online, né? A gente já tem a sala virtual desde a década de 90, no finzinho da década de 90. Então, a ideia era essa. Ele tinha acesso a um material mais completo online, aí ele tinha várias opções de link e tudo mais. E no papel vem o preto e branco, né? Porque a gente estava mais interessado no conteúdo e não em vender o papel, né? Aqui a gente nunca separou a tecnologia da pedagogia. Então, os professores é que vêm com demandas, por exemplo, os laboratórios, como a gente está aqui, tem outros projetos. Esse já tem uma prática diferenciada, já tem uma demanda por algo assim, um material diferenciado. E no currículo mesmo, os professores também à medida que foram surgindo ferramentas, eles foram explorando, tendo ideias. Então, a gente sempre insere a tecnologia dentro de uma proposta, seja de história, de português, de matemática, geografia, quer dizer, eles vão trazendo, olha, quero fazer um blog com meu aluno, tal, o pessoal de artes quer fazer um filme, quer fazer uma foto, uma galeria de fotos, e a gente tem um departamento aqui no colégio chamado Departamento de Tecnologia Educacional, né, atividades NET educacionais, e são 3 professores, né, eu sou uma, tenho mais 2 coordenadores que trabalham comigo, que se especializaram, são professores que se especializaram em tecnologia educacional,
só para poder ver. Então a gente vai para congresso internacional, nacional, lê relatórios, a gente sempre está trazendo ideias, mas também sempre está pegando da demanda dos professores e tentando falar, olha, tal tecnologia encaixa melhor no que você está querendo fazer. Então é uma adaptação, a gente ainda não encontrou o modelo ideal, mas a gente vê que por questão de ter muito mais recursos, a gente vê que para eles é tranquilo essa a transferência. Eu acho que a gente, como professor, sofre mais do que eles. A gente está mais apegado ao papel do que eles. No momento, a demanda dos pais é muito positiva. Assim, meio que as únicas demandas que eu ouvi foi de cobrar assim, quando que vocês vão começar a usar. Então, eu acho que vai ter pouca resistência. A gente fala que não dá para entrar no Bandeirantes sem ter um computador, alguma coisa na internet, porque a gente coloca tudo online. A gente agora está usando o Moodle, que é um ambiente de ensino à distância. Tem a nossa sala virtual, onde a gente coloca todas as tarefas, tem vários kits, tem coisas que eles têm que entregar via site mesmo. Então, a gente é totalmente dependente. Aqui, quem entrou no Bandeirantes já sabe que tem que ter computador. É uma aula de história para eles, né? Quando eles olham o livro, eles vão para a biblioteca. Não, a gente tem. Isso é brincadeira. Eles olham assim, quando o pessoal, principalmente os pequenininhos, o pessoal de português faz um trabalho muito bonito, e espanhol também, de levá-los na biblioteca, ensiná-los, né? Que tem várias coisas lá acessíveis a eles. Mas se você entra na biblioteca, vamos ser bem sinceros, eles estão ou no laptop ou no iPad, né? Eles estão ou no tablet ou no computador, não tem jeito. Eles já são uma geração que vão primeiro para o multimídia. Mas, eventualmente, assim, o que usa muito na biblioteca é livro-texto, que eles esquecem, a gente tem as coleções todas lá. Então, quando eles esquecem, assim, não vou poder entrar na aula se eu não tiver o livro da aula e tal, é o que eles mais pegam hoje na biblioteca, né? Mas a gente gosta de deixar para eles verem, de vez em quando, no sexto ano, sai bastante gibi também, né? Mas é assim, é uma outra geração. Eles estão com outra relação com os livros. Prova, isso aí é limitação mesmo do MEC, né? Não é aceito documento diário, tem que ser em papel. Então, a maioria dos professores, a gente tem o nosso diário, que a gente faz a chamada, tudo virtualmente, mas depois a gente imprime, escreve e tem que entregar em papel, não tem jeito. Burocracias ainda estão sendo dessa forma. As apostilas, o roteiro das apostilas, como eu falei, né, que a gente, quando tem onde escrever a resposta, ainda está no papel, porque a gente não adotou ainda em larga escala, mas a gente acha que nunca vai sumir o papel. A gente acha que vai ser uma parceria da tecnologia do tablet com o caderno, que tem coisas que o papel é muito melhor para fazer do que o próprio tablet, né? Então a gente vai usar o que tem de melhor dos dois. Aplicativos são a grande vantagem dos tablets. A gente formou um grupo de professores só para discutir o uso de tablets. A gente se reúne desde o ano passado, quinzenalmente, de várias matérias, várias séries. E a gente tem trocado muito essa coisa, né, de que aplicativos diferentes que já estão saindo, a gente tem um grupo no Facebook, então quando uma pessoa vê um aplicativo bacana já coloca lá. Eu acabei de voltar de um congresso de ciências, nossa, tinha muita coisa, assim, várias palestras só de aplicativos de ciências, muita coisa bacana. Então, a gente percebe que o aplicativo já vai nos trazer uma proposta semi-pronta e isso facilitou muito a criação de ideias de aulas diferenciadas. A gente está tendo que repensar várias práticas, né? Porque você usar a tecnologia para continuar fazendo o que você já fazia antes é mais difícil. Quer dizer, você vai gerar mais um estresse, mais alguma coisa para aprender. Mas justamente a gente tem que olhar para... Esse é o nosso grande desafio aqui do Departamento de Tecnologia Educacional. A gente tem que olhar para a tecnologia e pensar o que ela me permite fazer que eu não podia fazer antes. Ou o que ela me permite fazer melhor do que eu podia fazer antes. É nesses espaços que a gente vai buscar. Você pode ter a melhor tecnologia na mão do aluno e o professor não usar para nada. Então, na realidade, o que vai fazer a diferença é a proposta pedagógica do professor, não é a tecnologia em si.
ela não tem inerente nela a capacidade de mudar a educação ou de transformar. O que ela faz, ela abre mais portas, ela dá mais possibilidades. Mas a gente percebe assim, em alguns pontos, o aluno fica mais motivado. Isso assim, não tem dados concretos, mas a gente vê que está todo mundo ligado, ou com um foninho de ouvido, ou no dedo ali. Então, que ele é uma linguagem mais dele, a gente percebe. E quando o professor usa para aprender uma coisa, ele já fica, poxa, então ele está falando a minha linguagem. Então a gente percebe que ele fica mais motivado, ele fica mais atento. E em algumas escolas, né, perceberam, a gente nunca teve problemas disciplinares sérios aqui, mas a gente percebe que então isso também diminui nas escolas que tinham mais problemas, diminuiu também, porque os alunos estão mais engajados. E é isso que o professor tem que ver, porque com a tecnologia na mão deles, você tem que pensar numa proposta onde o aluno fique mais ativo, porque senão vai virar uma distração. E aí você tem que ter um propósito que tenha significado também. Usar por usar, também ele não convence aluno. Você tem que realmente repensar para que vai ser inserido na sua aula aquela tecnologia.